O capitão despertou no meio de um sonho que se desfazia rápido demais para ser lembrado. Não abriu os olhos de imediato. Ficou apenas deitado, escutando o navio como alguém que tenta reconhecer uma voz no escuro. A cabine estava iluminada por um lampião preso à parede. A chama quase imóvel criava sombras lentas, alongando os móveis e os mapas como se tudo tivesse crescido durante a noite. O ar parecia mais pesado, carregado de umidade, como se o mar tivesse se aproximado da madeira sem pedir permissão. Ele sentiu isso antes de entender. Levantou-se com cuidado. O piso rangeu de um jeito que não era comum. Um som curto e abafado, diferente dos estalos vivos que um navio costuma fazer quando está confortável. Sobre as ondas, era como se o casco estivesse tentando se manter quieto. Na mesa, os mapas estavam abertos. Não os novos, mas os antigos, com rotas riscadas à mão, manchas de sal e bordas gastas. Linhas que levavam a lugares que ninguém mais procurava. Ele tinha certeza de que os havia deixado organizados na noite anterior. Mesmo assim, agora pareciam ligeiramente fora do lugar, como se alguém tivesse passado os dedos sobre eles enquanto ele dormia. No centro da mesa, o diário permanecia aberto. A tinta ainda escura refletia a luz do lampião. Uma frase ocupava quase toda a página, escrita com sua própria caligrafia, firme demais para ser sonhada. Entramos numa rota que não responde aos ventos. O capitão sentiu um leve aperto no peito. Não se lembrava de ter escrito aquilo. Ainda assim, reconhecia cada curva da letra, cada pausa invisível entre as palavras. Era como ouvir sua própria voz dizendo algo que ele não lembrava de pensar. Ele se aproximou da janela estreita da cabine. Do lado de fora, o mar parecia uma superfície lisa demais, sem ondulações visíveis, sem reflexos definidos. A escuridão não era profunda, era rasa, como se o céu e a água tivessem decidido se imitar. Algo naquela quietude não parecia natural. Vestiu o casaco devagar, passando os dedos pelos botões de metal, sentindo o frio acumulado neles. O tecido estava úmido, embora não houvesse entrado água na cabine. Era o tipo de umidade que vem do ar quando o oceano muda de humor. Ao abrir a porta, o convés o recebeu com um silêncio estranho. Não havia passos, nem vozes, nem o farfalhar das velas. O navio estava ali, inteiro, mas parecia distante, como se tivesse atravessado uma linha invisível durante a noite. O capitão deu o primeiro passo para fora, sem saber que aquela travessia já estava em curso, e que, a partir daquele momento, o mar começaria a conduzir, tudo de um jeito que ninguém a bordo conseguiria explicar. Quando o capitão saiu da cabine, o ar frio do convés o envolveu como uma água invisível. Não era um vento comum, era mais como se o próprio espaço ao redor tivesse esfriado. O tipo de frio que não sopra, apenas está. O navio seguia em frente, cortando um mar tão liso que parecia feito de metal escuro. Nenhuma crista de onda, nenhum brilho de espuma. Apenas uma superfície contínua, extensa demais para ser observada por inteiro. O capitão caminhou alguns passos, sentindo o piso levemente úmido sob as botas, embora não houvesse sinal de chuva. Ao longe, as velas estavam esticadas, cheias, mas o tecido não tremulava. Era como se o vento estivesse ali apenas para empurrar, não para tocar. Isso fazia o navio avançar de um jeito silencioso demais, quase sem resistência. Alguns tripulantes permaneciam no convés. Não conversavam. Apenas olhavam para o horizonte, com aquela expressão, vazia de quem tenta reconhecer, algo que ainda não se revelou. O capitão percebeu que eles estavam espalhados de forma irregular, como se ninguém quisesse ficar perto demais do outro. Um tipo de instinto antigo, difícil de explicar. Ele se aproximou da amurada e observou a água. Não havia nada errado nela à primeira vista. Ainda assim, seu corpo dizia o contrário. A sensação era de que o mar estava mais próximo, mais atento. Como se o navio estivesse navegando dentro de algo, não sobre algo. O céu parecia grande demais. As estrelas, quando apareciam entre as nuvens finas, pareciam ligeiramente fora de lugar. Não pela posição, mas pela distância. Era como olhar para um mapa antigo, em que os pontos ainda não tinham sido ajustados à realidade. O capitão pensou nos mapas da cabine, nas rotas riscadas à mão, em caminhos que não respondiam aos ventos. Talvez não fosse o navio que estivesse fora de curso. Talvez o próprio espaço estivesse. Um dos marinheiros ergueu o olhar para ele, abriu a boca como se fosse falar algo, depois fechou de novo. O capitão entendeu. Algumas coisas não se dizem quando ainda estão se formando. O navio continuava avançando, firme, constante, como se estivesse sendo guiado por uma força que não vinha das velas. E, por um instante, o capitão teve a estranha impressão de que não estavam mais indo para algum lugar, mas sendo levados. O mar seguia silencioso. O céu observava.
e a rota que haviam escolhido começava pouco a pouco a se fechar atrás deles. O vento mudou primeiro. Não foi um aumento de força, nem uma rajada repentina. Foi um desvio quase educado, como se o ar tivesse decidido passar a soprar de outro lugar. O capitão sentiu isso no rosto antes de perceber nos panos da vela. A brisa vinha agora de lado, trazendo um cheiro diferente. Não era tempestade, não era chuva, era algo antigo. Ele conhecia aquele cheiro desde menino. Sal mais pesado, algas profundas. Como se o oceano estivesse respirando por um ponto que normalmente ficava fechado. O navio respondeu antes da tripulação. Um leve ranger correu pelo casco, como um animal se esticando. As cordas vibraram por um segundo a mais do que deveriam. O leme ficou um pouco mais duro. Nada que justificasse alarme. Mas o capitão não era um homem de ignorar detalhes. Ele apoiou as mãos no parapeito e olhou para o horizonte. O céu permanecia claro. As estrelas ainda estavam ali. Mas o mar? O mar parecia mais escuro do que deveria. Não escuro como uma noite. Escuro como uma profundidade. Já navegamos por aqui antes? Perguntou sem se virar. Um dos homens demorou a responder. Sim, capitão, mas nunca assim. Assim como? Ninguém soube explicar, porque o que havia mudado não era o lugar. Era o comportamento do espaço. As ondas vinham longas demais. O intervalo entre elas parecia calculado. E cada vez que o casco subia e descia, o som era um pouco mais oco, como se houvesse mais vazio debaixo. O capitão sentiu um arrepio subir pela espinha. Não de medo, de reconhecimento. Ele já estivera em mares perigosos, já enfrentara piratas, tempestades, encalhes e motins. Mas aquilo não era ameaça, era atenção. O oceano parecia estar observando. Ele voltou para dentro da cabine e abriu o mapa. As coordenadas estavam corretas. Nada ali indicava perigo. Mas quando passou o dedo sobre o papel, sentiu algo estranho. O papel estava frio demais, como se tivesse passado a noite em algo que não era ar. Ele fechou o mapa e ficou parado por alguns segundos, ouvindo o navio. O rangido das madeiras, o bater distante da água, o passo dos homens no convés. Tudo normal. E ao mesmo tempo, tudo fora de ritmo. Era como uma música conhecida tocada em uma velocidade errada. Continuem o curso, disse por fim. Sem mudanças. Mas por dentro, algo nele já sabia. Quando o mar fica assim, ele não está esperando que você passe. Ele está esperando que você permaneça. E naquela noite calma demais, sob estrelas imóveis demais, o capitão teve a impressão desconfortável de que o navio não estava mais cruzando o oceano. Estava sendo conduzido por ele. O capitão não falou mais nada depois disso. Ficou ali, com as mãos apoiadas no corrimão, sentindo a vibração suave do navio atravessando a água escura. Não era uma noite de tempestade. O mar estava quase respeitoso. As ondas pequenas vinham e iam como respirações longas. E o céu estava limpo o suficiente para deixar as estrelas aparecerem, tímidas uma a uma. Era justamente isso que incomodava. Quando o oceano se comporta assim, calmo demais, ele parece observar. O capitão Elias conhecia aquele tipo de silêncio. Já o sentira antes, anos atrás. Em outra travessia, em outro navio. Com outra tripulação. Na época, ninguém percebeu de imediato. Só mais tarde, quando tudo já tinha mudado, é que entenderam que o silêncio havia sido o primeiro sinal. Ele puxou o sobretudo mais para perto do corpo. O ar estava frio, mas não era isso que o fazia arrepiar. Era a sensação de que algo, em algum lugar sob o casco, estava fora de ritmo com o resto do mundo. O mar tem um pulso. Quem vive nele aprende a reconhecer. O balanço, o som contra o casco, o jeito como a água desliza. Aquela noite, porém, o pulso parecia atrasado. Como um coração que bate fora de tempo. Um dos marinheiros passou pelo convés carregando uma lanterna, iluminando por instantes as tábuas molhadas. A luz desenhou sombras longas, distorcidas, que se moviam de um jeito estranho, como se não estivessem totalmente presas aos corpos que as criavam. O capitão observou aquilo por um segundo a mais do que o normal. Nada aconteceu, e talvez fosse isso o mais inquietante. Quando algo ruim se aproxima no mar, quase nunca chega com alarde. Não há trombetas nem avisos claros. Existe apenas uma mudança sutil na maneira como tudo se comporta. Um atraso no vento, um peso diferente no ar. Um espaço invisível se abrindo onde antes não havia nada. Elias respirou fundo. Lá embaixo, na cabine, o relógio de bolso que ele mantinha preso à corrente marcava quase meia-noite. Ele não precisava olhar para saber. Sentia no corpo. Era sempre por volta desse horário que as travessias mais longas começavam a ficar estranhas. Não por superstição, por experiência. A tripulação, por enquanto, parecia tranquila. Alguns conversavam em voz baixa. Outros simplesmente observavam o mar como se
estivessem olhando para uma estrada infinita. Ninguém ria, ninguém demonstrava medo. Era um estado neutro, quase suspenso, como se o navio inteiro estivesse prendendo a respiração. O capitão caminhou lentamente até a proa. A água ali parecia mais escura, mais densa. As estrelas se refletiam, mas de forma distorcida, como se o oceano estivesse tentando esconder algo sob sua superfície. Ele não acreditava em monstros, mas acreditava em coisas que não querem ser vistas. E naquela noite, tudo indicava que algo estava se movendo na mesma direção que eles, sem pressa, sem fazer ondas, apenas acompanhando. O navio continuava avançando, e com cada metro percorrido, o mundo ao redor parecia um pouco mais distante. O vento mudou antes que alguém percebesse. Não foi uma rajada, não foi uma quebra brusca. Foi como quando um quarto deixa de respirar igual. O capitão estava no convés, apoiado no corrimão gasto, olhando para o mar que agora parecia mais atento. Não mais apenas água em movimento. Algo ali parecia ouvir. O caçador sentiu isso também. Não como medo, como quando você percebe que alguém está atrás de você, mesmo sem barulho. A tripulação continuava seus pequenos rituais. Um homem enrolando uma corda, outro limpando o convés. Um terceiro murmurando uma canção sem melodia clara. Mas os gestos estavam mais lentos. Não porque estivessem cansados. Porque algo no ar havia ficado mais pesado. O capitão virou-se para o caçador. Já navegou por águas que não querem ser atravessadas? Perguntou sem ironia. O caçador demorou a responder, porque aquela pergunta não era sobre o oceano. Já estive em lugares que não gostam de ser observados, disse. O capitão sorriu. Um sorriso curto, como quem reconhece alguém da mesma espécie. O navio avançava, mas o mar não recuava. As ondas não eram grandes. Não havia tempestade. Mesmo assim, o casco rangia de uma forma diferente. Não era esforço. Era resistência. Lá embaixo, sob a água, algo parecia deslizar. Não rápido, não agressivo. Apenas grande o suficiente para deslocar o mundo ao redor. Os marinheiros começaram a parar, um por um, sem comando, sem aviso. O silêncio cresceu como neblina. Você sabe quando o som some, mas não porque ficou quieto, e sim porque algo tomou o lugar dele. Era isso. O mar continuava se movendo, mas o navio agora parecia atravessar uma zona onde o próprio oceano segurava a respiração. O capitão fechou os olhos por um instante. Toda travessia tem um ponto onde não dá mais para voltar, murmurou. Não no mapa, na mente. O caçador olhou para o horizonte. Nada diferente era visível. E talvez fosse isso que tornava tudo mais estranho, porque o perigo não vinha como um monstro, nem como uma onda, nem como uma explosão. Ele vinha como uma ausência, como se o mar tivesse deixado de reconhecer aquele navio como parte do mundo. E quando isso acontece, nada precisa atacar, basta permitir que você continue avançando. O navio seguiu, o capitão permaneceu em silêncio, e o caçador sentiu algo que raramente sentia. Não curiosidade, não tensão, mas a certeza de que aquela era uma travessia que não terminaria, da forma como havia começado. E, estranhamente, o mar parecia satisfeito com isso. O capitão não percebeu o momento exato em que algo mudou. Não houve choque, não houve grito vindo do mar, só uma sensação estranha, como quando o vento muda de direção sem aviso. O navio continuava avançando, mas o som da água no casco já não era o mesmo. Era mais lento, mais pesado. Como se o oceano estivesse segurando o casco por um instante a mais do que deveria. Ele apoiou as mãos no parapeito da cabine. Sentia a madeira vibrar de um jeito irregular, quase imperceptível. Algo que só alguém que passou a vida inteira no mar notaria. Lá fora, o horizonte estava limpo demais. Nenhuma nuvem, nenhuma vela, nenhuma ave. Só uma faixa de azul escuro se estendendo em todas as direções. A tripulação seguia trabalhando, mas havia um silêncio diferente nos gestos. Os passos não eram apressados. As vozes não se cruzavam. Um dos marinheiros parou por um segundo perto da proa. Não apontou. Não chamou ninguém. Apenas ficou olhando para a água. O capitão percebeu isso. Não porque algo estivesse visível, mas porque ninguém ficava assim sem motivo. Ele saiu da cabine e caminhou até o convés. O cheiro do mar parecia mais forte, mais metálico, como se algo profundo tivesse subido por alguns instantes. Alguma coisa aí embaixo? Perguntou sem elevar a voz. O marinheiro demorou a responder. Não sei, senhor, mas parece grande. O capitão olhou para a superfície. Nada. A água continuava lisa, ondulando suavemente sob a luz fraca do entardecer. E ainda assim o navio parecia observado. Não como por olhos, mas como por uma presença. Algo que não precisava emergir para ser sentido. O capitão voltou à cabine.
Sentou-se diante da mesa de navegação e olhou para o mapa. A rota estava correta. O vento estava certo. As correntes deveriam estar empurrando o navio com mais facilidade. Mas não estavam. Era como se o oceano estivesse muito devagar mudando as regras. E ninguém ainda sabia dizer por quê. O primeiro sinal não veio do mar. Veio do navio. Uma vibração atravessou o convés, tão fraca que muitos nem perceberam. Mas o caçador sentiu. Não nos pés, no estômago. Como se algo lá embaixo tivesse passado perto o suficiente para deslocar o equilíbrio de tudo. Ele caminhou até a amurada. O mar parecia normal demais para aquela sensação. Ondas pequenas, reflexos quebrados de luz. Mas a água se comportava como um espelho que alguém segura mal. Um tremor invisível passava por ela sem formar ondas. O capitão se aproximou em silêncio. Já ouviu histórias de navios que entram em lugares que não existem? Perguntou. O caçador manteve os olhos na superfície. Lugares que só aparecem quando alguém está olhando? O capitão não respondeu. Talvez porque a pergunta fosse mais exata do que ele gostaria. Um marinheiro deixou cair um balde. O som ecoou mais do que deveria. Por um instante, ninguém se moveu para pegá-lo. Era como se o navio inteiro estivesse esperando por algo, sem saber exatamente o quê. A bússola dentro da cabine começou a oscilar. Não girava loucamente. Só não parava no mesmo lugar 2 vezes seguidas. O vento mudou outra vez, mas não trouxe ar novo. Trazia um silêncio diferente, mais espesso, quase abafado. O caçador sentiu uma coisa rara. Não ameaça, não medo. Reconhecimento. Como se aquele trecho do oceano o tivesse notado. E não estivesse decidindo se era amigo ou inimigo. Apenas se ele pertencia ali. O navio seguiu em frente, cortando uma água que já não parecia água comum. E sem perceber, todos a bordo começaram a falar mais baixo. Não por respeito, por instinto. Porque alguma coisa lá fora parecia estar ouvindo. O nevoeiro surgiu sem aviso. Não veio rolando pelo mar. Não caiu do céu. Ele simplesmente estava ali, como se o navio tivesse atravessado uma fronteira invisível e, do outro lado, o ar tivesse outra densidade. A água ao redor ficou mais opaca. As estrelas desapareceram uma a uma, não atrás de nuvens, mas como luzes sendo apagadas. O capitão pediu que acendessem mais lanternas. A luz não se espalhava como deveria. Parecia engolida poucos metros além do convés. Os marinheiros continuavam em seus postos, mas agora ninguém olhava para longe. Todos observavam apenas o que estava perto o suficiente para ser visto. O caçador percebeu isso. Quando as pessoas passam a olhar só para o que está próximo, é porque o espaço além deixou de parecer confiável. O navio avançava, mas o nevoeiro não se movia. Ele não se afastava. Não se fechava. Apenas permanecia, como um quarto sem paredes. Um dos homens murmurou que conseguia ouvir água caindo. Não ondas. Algo como gotas lentas repetidas. Mas o mar estava calmo. O som vinha de dentro do nevoeiro. O capitão levou a mão à amurada. A madeira estava úmida. Não de chuva, de algo mais frio. Já estivemos em lugares assim antes, disse quase para si mesmo. Lugares que não querem que você os atravesse rápido. O caçador fechou os olhos por um instante. Não sentia que estavam sendo empurrados para longe. Sentia que estavam sendo mantidos ali. O navio seguia, mas a sensação era de que o mundo ao redor havia parado. Nenhuma corrente, nenhum vento real, nenhuma referência. Apenas o som suave da água sob o casco. E algo mais profundo. Um ritmo lento, como se o oceano estivesse contando, não segundos, distâncias. E cada uma delas parecia levar para mais longe de tudo que eles conheciam. O capitão já não sabia mais há quanto tempo estava acordado. Não porque estivesse cansado, mas porque o tempo, ali, havia começado a se comportar de um jeito estranho. As estrelas permaneciam imóveis no céu, como se tivessem sido pintadas ali e esquecidas. As ondas quebravam sempre no mesmo ritmo. Nem mais rápido, nem mais lento. O mundo parecia suspenso. Ele apoiou as mãos no parapeito do navio. A madeira estava fria, mas não molhada. O vento passava por ele sem força. O oceano, que sempre fora vivo, parecia agora um vasto espelho escuro. Era como se o mar estivesse esperando algo. O capitão respirou fundo. Durante toda a vida, aprendera a reconhecer sinais invisíveis. A mudança sutil no cheiro do ar antes da tempestade. O modo como as aves se afastam antes de algo errado. O silêncio estranho que às vezes surge antes de uma tragédia. Mas aquilo era diferente. Não era aviso. Era observação. Ele tinha a sensação incômoda de que o próprio navio estava sendo percebido. Não por olhos, mas por algo mais antigo. Como se a travessia tivesse cruzado uma linha que não aparecia em mapas. A tripulação também sentia. Um marinheiro segurava o leme com mais força do que o necessário.
Outro fingia verificar cordas que não precisavam de ajuste. Ninguém falava. O capitão notou que o som do navio havia mudado. Não rangia mais como madeira viva. Não gemia contra o peso das ondas. Soava, abafado, como se o navio estivesse sendo engolido por algo que não fazia barulho. Ele olhou para a proa. À frente, o mar estava mais escuro que o resto do oceano. Não pela ausência de luz, mas pela densidade. Era como olhar para dentro de um poço infinito, onde as ondas não refletiam nada. Uma linha invisível separava aquele trecho do resto do mundo. Sem querer, o capitão deu um passo à frente. E no instante em que seu pé cruzou essa linha imaginária, algo dentro dele mudou. Não dor, não medo, mas a sensação clara de que, se continuasse, não pisaria mais no mesmo tempo de onde viera. Ele parou. Atrás dele, o navio permanecia normal. À frente, o mar parecia outra coisa. Um lugar onde histórias não terminam. Apenas continuam de formas que ninguém volta para contar. O capitão fechou os olhos por um segundo. E pela primeira vez desde que partira, teve certeza absoluta de uma coisa. Esta não era mais uma travessia entre dois portos. Era uma travessia entre dois estados de existência. O vento que até então estava imóvel soprou levemente. E trouxe consigo um som que não vinha do céu nem do mar, mas de muito, muito mais fundo. O velho capitão permaneceu imóvel depois que terminou de falar. A lanterna oscilava acima da mesa, projetando sombras longas no teto da cabine, como se o próprio navio estivesse tentando escutar aquela conversa. O caçador não quebrou o silêncio. No mar, as pausas dizem tanto quanto as palavras. Lá fora, o vento havia mudado. Não era mais um empurrão constante, mas uma sucessão de pequenos toques no casco, como dedos testando a resistência de uma porta. Aquilo não foi um acidente, murmurou o capitão, com a voz mais baixa do que antes. Também não foi um ataque. Foi um tipo de chamada. O caçador inclinou levemente a cabeça, atento. Uma chamada de quem? O velho levou alguns segundos para responder. Seus olhos não estavam mais na cabine, nem no caçador. Pareciam fixos em algo distante demais para ser visto. Do próprio mar, disse por fim. Não das ondas, não das tempestades, mas do que existe entre uma rota e outra. Ele apoiou a caneca na mesa, com cuidado exagerado, como se qualquer ruído pudesse quebrar alguma coisa invisível. Aquele navio estava em curso normal. Céu limpo, instrumentos funcionando. Mas pouco antes do sumiço, o capitão de lá relatou algo estranho. Não um objeto, não um som, uma sensação. Como se o espaço ao redor tivesse ficado mais fundo. O caçador sentiu um leve arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Como se o mundo tivesse aberto um degrau a mais. Continuou o velho. E o navio tivesse começado a descer sem perceber. Ele se levantou lentamente e caminhou até a escotilha, olhando para o oceano escuro. A água parecia lisa demais para aquela hora da noite. Alguns homens acreditam que o mar é apenas água em movimento, disse. Outros sabem que ele é uma superfície. E toda superfície esconde alguma coisa por baixo. O caçador se aproximou, ficando ao lado dele. Então eles cruzaram para onde? O capitão respirou fundo. Para uma rota que não leva a lugar nenhum que conste nos mapas. Uma travessia que só existe enquanto alguém a percorre. Quando o último navio passa, ela fecha. O silêncio voltou, mais pesado agora. O navio rangeu, como se confirmasse aquelas palavras. E o que acontece com quem entra nessa rota? Perguntou o caçador. O velho não respondeu de imediato. Apenas continuou olhando para o horizonte negro. Alguns retornam, disse enfim, mas nunca completamente. O mar lá fora permaneceu calmo. Calmo demais para um lugar que, segundo aquela história, escondia portas invisíveis. E naquele instante, o caçador entendeu que aquela não era apenas a história de um capitão perdido. Era o aviso de que certas travessias ainda estavam abertas. O capitão não respondeu de imediato. O som do mar continuava entrando pelo convés. Um vai e volta lento, como uma respiração que não pertence a nenhum ser vivo. A lâmpada balançava levemente, projetando sombras longas que se esticavam pelo assoalho. O caçador percebeu que, mesmo sem vento forte, o navio inteiro parecia atento. O capitão finalmente virou o rosto. Os olhos dele não estavam assustados. Estavam concentrados. Como alguém que escuta algo muito distante, mas reconhecível. Você também sentiu? Ele disse, mais como constatação do que como pergunta. O caçador assentiu devagar. Não havia palavras certas para explicar. Não era um barulho. Não era um impacto. Era como se o oceano tivesse mudado de textura. A água seguia ondulando, mas algo no movimento havia perdido naturalidade. Como se uma corrente invisível estivesse passando por baixo, deslocando tudo sem tocar em nada. Já aconteceu antes, murmurou o capitão.
Em outras travessias, em outros mares. Sempre assim. Primeiro, o silêncio fica pesado. Depois, o navio começa a reagir. Ele colocou a mão no corrimão, sentindo a vibração quase imperceptível do casco. Não é uma criatura, acrescentou, sem olhar para o caçador. Pelo menos não do jeito que as pessoas imaginam. É mais comum, um espaço que se move. O caçador sentiu um arrepio. Aquela descrição era estranhamente familiar. Ele já tinha ouvido variações disso em relatos de pescadores, marinheiros mercantes, exploradores polares. Sempre as mesmas palavras vagas. Sempre a mesma dificuldade de explicar. O capitão caminhou até a mesa de mapas e abriu um deles. Não apontou para nenhum ponto específico. Apenas deixou o papel estendido, como se o oceano inteiro estivesse ali. Há regiões, disse, onde o mar não se comporta como deveria. Não é perigo no sentido clássico. Não é tempestade, nem rocha, nem gelo. É outra coisa. Como se o mundo tivesse uma dobra ali. O caçador olhou para o mapa, depois para a janela. Lá fora, a escuridão era quase uniforme. Nenhuma estrela. Nenhuma referência. E o que acontece quando o navio entra numa dessas regiões? Perguntou. O capitão respirou fundo. Nada, e tudo. O navio continua navegando. A tripulação continua viva. Mas o tempo muda. A distância muda. Às vezes, as rotas não levam mais para onde deveriam. Um rangido ecoou pelo casco. Longo demais para ser apenas madeira se ajustando. Ambos ficaram em silêncio. Já perdi 2 navios assim, continuou o capitão em voz baixa. Não afundaram. Não explodiram. Apenas deixaram de ser encontrados. O caçador sentiu que aquela história não era contada pela primeira vez. Era um peso antigo guardado no peito daquele homem por anos. Lá fora, o mar seguia calmo demais. E isso, de alguma forma, parecia mais ameaçador do que qualquer tempestade. O vento já não vinha do mesmo lugar. Isso foi a primeira coisa que o capitão percebeu antes, mesmo de alguém dizer qualquer palavra. O mar ainda parecia o mesmo quando se olhava rápido. O mesmo escuro profundo, o mesmo balanço lento. Mas havia algo na forma como as ondas se aproximavam, do casco que não combinava com a rota. Era como se a água tivesse decidido contornar o navio, não acompanhá-lo. Como se algo abaixo estivesse influenciando o movimento da superfície. O caçador ficou encostado na amurada, sentindo a vibração sutil atravessar a madeira sob as botas. Não era forte, não era violenta. Era deliberada. Um tipo de pulsação lenta, quase como uma respiração distante, profunda demais para pertencer a qualquer coisa que respirasse ar. Você sente isso também? Murmurou o imediato, sem olhar para ele. O caçador não respondeu. Não por mistério, mas porque não confiava na própria voz naquele momento. Quando o mar ficava assim, silencioso demais, o instinto humano começava a preencher os espaços, vazios com hipóteses, que ninguém queria dizer em voz alta. O navio avançava, mas o horizonte parecia não se mover. As estrelas permaneciam nos mesmos lugares. O céu era um mapa congelado. O tipo de cenário que fazia marinheiros experientes perderem a noção de tempo, como se o mundo estivesse em espera. No convés inferior, alguns homens tinham parado de trabalhar sem perceber. Mãos suspensas no ar, olhares vagando para lugar nenhum. Não era medo. Era um tipo estranho de atenção, como quando o corpo percebe algo antes da mente conseguir explicar. Já navegamos por correntes estranhas antes, disse alguém, tentando quebrar o clima. Pode ser só isso, mas ninguém respondeu, porque correntes não fazem o silêncio ficar mais pesado. O caçador caminhou até a proa. Lá, a água parecia ligeiramente mais escura, como se absorvesse a pouca luz que o navio ainda projetava. Não havia espuma, não havia reflexo, apenas um campo liso profundo que parecia não querer devolver nada. Ele se lembrou de histórias antigas, ouvidas em portos esquecidos. Histórias que nunca entravam em registros oficiais. Não falavam de monstros nem de deuses. Falavam de zonas do oceano onde as coisas simplesmente não se comportavam como deveriam. Onde bússolas erravam, onde aves evitavam, onde o mar parecia mais velho do que o resto do mundo. Capitão, chamou um dos vigias, a voz mais baixa do que o normal. Algo está acompanhando a gente. O quê? Veio a resposta. Não sei. Mas a água está se movendo diferente do nosso deslocamento. Como se algo grande estivesse passando por baixo. Não batendo, não colidindo, só cruzando. O caçador fechou os olhos por um instante. Era exatamente assim que os relatos antigos descreviam. Não um ataque, não uma ameaça clara. Apenas uma presença que fazia o navio parecer pequeno de um jeito que nenhuma tempestade conseguia. E talvez fosse isso que mais incomodava. Tempestades dão um inimigo visível. Rochas dão um obstáculo.
Mas aquilo apenas existia. O casco rangeu, não de esforço, mas como se estivesse reagindo a uma mudança de pressão ao redor. Um som baixo, quase um gemido. Os homens se entreolharam, cada um tentando encontrar no rosto do outro algum sinal de normalidade. Não encontraram. O caçador respirou fundo, sentindo o ar frio do mar preencher os pulmões. Em todos os lugares que já havia estado, em todas as épocas que já havia atravessado, havia aprendido a reconhecer aquele momento exato em que a história mudava de rumo. Não com um estrondo, não com uma explosão, mas com um silêncio que dura um pouco demais. E ali, naquela parte do oceano onde mapas eram apenas sugestões, o silêncio parecia ter decidido ficar. O silêncio não quebrou, ele apenas se aprofundou. Era como se o navio tivesse entrado em uma área onde o próprio som tinha dificuldade de existir. O mar continuava se movendo. O casco ainda cortava a água. O vento ainda empurrava as velas. Mas tudo parecia acontecer um pouco mais distante, como se o mundo tivesse sido colocado atrás de um vidro grosso. Aquela sensação estranha que não é medo, nem alerta, nem perigo imediato. É algo mais antigo. Um tipo de reconhecimento. Como quando você entra em um lugar que não foi feito para pessoas, mas que existe há muito mais tempo do que qualquer pessoa. O capitão mantinha os olhos fixos no horizonte, mesmo sabendo que ele não estava realmente lá. Nada mudava à frente. Nada se aproximava. Nada se afastava. Se isso for uma corrente, murmurou alguém. É a mais estranha que já vi, porque correntes não fazem o oceano parecer atento. O caçador se aproximou da amurada mais uma vez. Olhou para baixo. A água era escura demais para refletir o céu. Não havia estrelas ali. Não havia lua. Apenas uma profundidade lisa, imóvel, como se o mar estivesse observando de volta. E então, por um instante breve demais para ser certeza, algo alterou o padrão da superfície. Não foi uma onda. Não foi algo que pudesse ser descrito. Foi apenas uma distorção. Como se algo gigantesco tivesse passado longe, muito abaixo, deslocando volumes que nenhum navio jamais tocaria. O casco respondeu com um estalo seco, não de impacto, de ajuste. Como madeira reagindo à presença de algo que não deveria estar ali. Os homens ficaram exatamente onde estavam. Porque quando o desconhecido é grande demais, o corpo entende que fugir não muda nada. O capitão respirou fundo. Mantenham o curso. Não porque fosse a escolha mais segura, mas porque não havia outra que fizesse sentido. O navio seguiu. A água continuou. O céu permaneceu congelado. E aos poucos, tão lentamente que ninguém saberia dizer quando começou, aquela pressão invisível foi diminuindo. O mar voltou a refletir um pouco da luz. O vento recuperou um leve ruído. As ondas começaram a se comportar como ondas novamente. O mundo, devagar, voltou a parecer um lugar onde humanos existiam. Mas ninguém ali acreditava que tudo tinha sido apenas imaginação, porque algo tinha mudado. Não no mar, mas neles. O caçador apoiou as mãos no corrimão, sentindo o navio seguir adiante, agora livre daquela presença invisível. Ele sabia o que aquela travessia significava. Não havia prova, não havia registro. Não havia relato que alguém fora daquele convés acreditaria. Só a memória silenciosa de um momento em que o oceano deixou claro, sem dizer nada, que o ser humano é apenas um visitante. E talvez seja por isso que histórias assim sobrevivem. Não porque alguém viu demais, mas porque alguém sentiu. Se você chegou até aqui, talvez também entenda, não o que estava sob o navio, mas o que acontece dentro de quem percebe que o mar nem sempre faz questão de explicar.